A música sempre retrata um pouco da nossa cultura e a sertaneja é um bom exemplo disso. São pessoas que fazem daquela letra a sua história para registrar os seus sentimentos. E uma delas retiramos a seguinte afirmação: eu já vi ex-namorado, ex-marido, mas ex-filho não existe. Separações, divórcios e guarda dos filhos sempre são assuntos difíceis para conversarmos. Mas entendemos que através de uma conversa franca e boas orientações, seja no mundo jurídico ou fora deles, o advocacy cumpre o seu papel de ser ponte que leva conhecimento e orientação. E para compartilhar, conversar e orientar, contamos aqui com a presença dos seguintes convidados: Dr. Cleiton Rosa de Rezende, que é juiz da 5ª Vara de Família de Belo Horizonte, e a doutora Andréia Barreto, ela é psicóloga e mãe que passou pela experiência de guarda alternada e que vai nos contar um pouco dessa sua experiência. Doutores, obrigado por estar aqui conosco. Doutor Cleiton, além de juiz, tem uma carreira também aí longa na vida acadêmica, né, doutor? Sim, desde 2004 eu leciono na Unifem, em Sete Lagoas, né? E pós-graduações aqui em Belo Horizonte, em Sete Lagoas, e onde aparecer convite a gente está aceitando. Tem mestrado em Direito? Direito, né? Público, mestrado em Direito Privado pela PUC. E a Andréia está aí no magistério. Então, James, primeiro, obrigada pelo convite, né? Além de ser a minha área profissional de atuação, da minha trajetória na defesa dos direitos de criança e adolescente, como psicóloga e como mãe que vivencia isso na prática. Hoje eu sou docente do curso de Psicologia do Centro Universitário UNA e sou coordenadora da pós-graduação das escolas UNA e UniBH. Bom, vocês estão vendo que aqui a gente tem, assim, estamos muito bem avalizados, né? Nós vamos conversar de uma maneira descontraída, mas de uma maneira bem profunda e bem responsável, né, doutor? Falar de criança tem que ter muita responsabilidade, né, Andréia? Exatamente. De longa caminhada aí nos direitos da criança, Exato. Discutindo vida da criança em família, com pais. E nessa linha aqui de raciocínio, quando a gente pensa na criança nesse ambiente familiar, e que é até o objeto aqui da nossa conversa, nós ouvimos que tem guarda, tem tutela da criança, tem poder familiar, são expressões que a gente ouve, e antigamente, talvez até mais comum, o doutor Cleiton vai talvez concordar comigo, antes a gente falava pátrio poder, né, doutor? Exatamente. São conceitos jurídicos, né, para que o público entenda, né? Os pais são os responsáveis pelos filhos e eles têm poder familiar. Vamos dizer que é um poder maior, na verdade a gente pode dizer de um poder-dever, que é uma obrigação que eles têm de dar às crianças aquilo que eles necessitam para o crescimento. Educação moral, espiritual, alimentos, enfim, todas aquilo que é a obrigação dos pais. Isso está envolvido dentro desse poder-dever chamado poder familiar, que era o antigo pátrio-poder. Pátrio-poder, né? Que ainda é comum, às vezes a gente fala assim, porque pátrio-poder e tal. Exatamente. Enquanto casados, os dois detêm a guarda. A guarda, vamos dizer, está contida dentro do poder familiar. Então, a guarda, um conceito simples é vigilância e convivência. Enquanto o filho está na companhia do pai, está sob a guarda do pai, na companhia da mãe, está na companhia da mãe. Mas essa guarda, ela acaba sendo, vamos dizer, dividida quando o casal não está vivendo junto mais. E aí você precisa de definir qual é o modelo de guarda, porque o poder familiar, ele não acaba, ele continua existindo. Os pais terão poder familiar até que o filho complete 18 anos. Independente de quem tem a guarda ou onde que o filho esteja? Independente de quem tem a guarda. O poder familiar é algo inerente à condição de pai, a relação pai e filho. Então, todo pai e toda mãe tem poder familiar. E esse poder familiar, ele continua vigorando até a criança completar 18 anos, ou no falecimento de um ou de outro, né? A guarda é só essa questão, vamos dizer, um dos atributos do poder familiar. Ele é um conceito que estaria contido dentro do poder familiar. Então, eu tenho o poder familiar, que é o conceito maior, e a guarda, que é o conceito que estaria contido menor dentro do poder familiar. Agora, se eu não tenho pai, nenhum dos dois pais, a criança precisa estar sob tutela. E aí o tutor assume essas funções do poder familiar. Mas eu só tenho tutela se ambos os pais forem falecidos. Isso aí eu ia até perguntar para o senhor, porque, por exemplo, a guarda é para os pais biológicos. Se forem adotivos, e depois da adoção a lei não faz nenhuma distinção entre biológico e adotivos, é tudo igual para o direito,
também é o poder familiar? Sim. E a guarda se rege da mesma forma? Mesma coisa. Porque a criança que não tem os pais biológicos, vamos supor, ele foi abandonado, os pais faleceram, ele é dado em adoção. No momento que eles são adotados, eles passam a estar sob o poder familiar dos pais adotivos. Eles viram filhos, como qualquer outro. Normal, né? Normal. Assim, inclusive para sucessão e Normal. Eles impedimentos patrimoniais, por exemplo. Viram filhos, né? Então, eles saíram do poder familiar dos pais biológicos, né? Por algum motivo, alguma das hipóteses da lei, e caíram no poder familiar dos pais adotivos. Agora, o senhor falou de tutela. A tutela, porque assim, às vezes a guarda fica com a chamada família extensa, por exemplo, uma guarda provisória, fica com um tio, um avô, um irmão mais velho, pode ter a guarda provisoriamente. O que distingue isso exatamente da tutela? Porque, por exemplo, não seria só a guarda, ou a tutela tem um elemento a mais que se torna tutela, sim, digamos assim? Exatamente, porque a tutela ela dá ao tutor os mesmos poderes que o pai teria com o poder familiar. Então, o Instituto da Tutela ele só existe se eu não tenho quem detenha o poder familiar. Então, se o pai é falecido, a mãe é falecida, os dois, tem que ser os dois, porque se a mãe é viva e o pai é falecido, a mãe exerce o poder familiar. Agora, se ambos são falecidos, alguém precisa exercer esse poder familiar. Como esse poder familiar não existe, a gente a lei defere isso para eles, então, ao tutor. E o tutor passaria a fazer esse papel no lugar dos pais. Mas é diferente dos pais adotivos. Sim. O pai adotivo, ele vira pai e tem poder familiar. O tutor, ele só tem as mesmas obrigações de gerir algumas questões relativas aos interesses do filho, do tutelado, né? Inclusive, por exemplo, a gente está falando aqui, porque se a criança tiver patrimônio, esse tutor também vai responder por esse patrimônio. E aí é interessante estar falando aqui de adoção, porque assim, a adoção é irrevogável, mas a tutela pode ser revogada num dado momento, né? Esse é o grande... Se houver adoção, por exemplo. Exatamente. Esse é o grande diferencial da tutela para a adoção, porque na adoção, os pais adotivos viram pais, a função é a mesma. Normal. O tutor, ele administra como se fosse um administrador de uma coisa de terceira. Ele é obrigado, inclusive, a prestar contas. Os pais não têm que prestar contas do patrimônio dos filhos, mas o tutor tem que prestar conta do patrimônio dos filhos. Ao juiz. Ao juiz. Exatamente. Agora, Andréia, como é que fica essa cabeça da criança, assim? Porque eu lembro quando, na época da adolescência, eu via, não, as crianças estão no mundo de gigantes. Mundo de gigantes. Para mim, assim, é só uma diferença de tamanho. Uhum. Não é. Né? Assim, a complexidade do mundo é muita coisa para a criança, realmente é um mundo de adultos, nesse sentido, o sistema da compreensão. E a cabeça da criança, assim, quando ela tem que lidar com essas diferenças todas, como é que você vê isso? Nós estamos, de fato, vivendo um mundo de muitas transformações, né? Quando a gente foi criança, não tinha tantas diversidades presentes no nosso dia a dia. Talvez elas existiam, mas não tão visíveis aos nossos olhos. Então, a gente vê agora a tecnologia, a gente vê novos modelos de família se constituindo, a gente vê um acesso à informação, e a criança ela vem avançando junto. Acho que a grande diferença é a forma como a gente apresenta esse mundo para as crianças. A capacidade delas de adaptação e a capacidade delas de lidar com as diferenças, de lidar com a diversidade, tem muito a ver com como esse mundo adulto as apresenta para eles essa diversidade. De fato, as famílias e os casais não são mais os mesmos de 20 anos atrás, de 15 anos atrás. A gente tem uma mudança estrutural muito importante e que precisa de ser trabalhada na escola, dentro de casa, né, na TV, na internet, que são os espaços de acesso dessas crianças. Agora, doutor, nós estamos falando aqui de guarda, assim, não é tão, digamos, linear essa questão da guarda, né? Existe guarda de formas diversas no direito brasileiro, né? Sim, o direito brasileiro, ele conceitua modelos de guarda. E talvez isso tenha sofrido uma evolução justamente por causa dessas transformações. Porque na nossa época a gente não via os pais a gente separando. E quase sempre os pais mantinham o casamento para evitar esse tipo de dificuldade. Hoje as pessoas se separam com muita facilidade, com muita rapidez. Isso não é em tom de crítica, claro, porque as questões realmente mudaram, os padrões mudaram, e é aceitável que isso aconteça, mas por causa dessas, vamos dizer, essa evolução, e a gente pode considerar isso como evolução, foi necessário se começar a regulamentar essas questões da guarda, porque passou a surgir mais conflitos nessa área.
E aí, passando a surgir mais conflito, a lei precisa, primeiro, o direito precisa acompanhar, né? Sim. E aí o direito precisa criar alguns mecanismos de modo a dirimir ou diminuir esses conflitos, e isso acaba virando lei, para que as coisas possam correr de uma maneira mais tranquila e mais amena entre aquelas pessoas que trazem para o judiciário essas dificuldades de comunicação, né? Porque era bem diferente na época que eu formei em direito, por exemplo, a gente não tinha nem esses conceitos de guarda, era guarda. Havia uma separação, a guarda da mãe, ponto, acabou. Não, isso que eu ia te dizer, porque assim, era comum, o filho separou, criança fica com a mãe. Não tem essa coisa de criança com o pai. Nesse lugar também que a mulher era vista na sociedade, né? A mulher que cuida do lar, que é uma boa mãe, que tem a capacidade, muito entre aspas, de cuidar desse ambiente. Hoje a gente vê uma mulher no mercado de trabalho, uma mulher lutando pelos seus direitos, uma mulher que está tentando estar ali no mesmo lugar que os homens, seja no mercado, seja nas funções familiares. Então isso também tem muito a ver com a história de luta das mulheres pelo seu lugar. E o homem também deixa de sair, de ficar naquele lugar de achar que é só o provedor da casa e passa também a contribuir com a educação dos filhos. Então a gente vê, e essa evolução dos conceitos acabaram mudando muito por causa de iniciativa de homens que queriam ter essa oportunidade de participar da vida dos filhos mais ativamente, não simplesmente ser apenas aquele pai provedor que aparece para pagar a pensão. Que, aliás, era muito cômodo nessa coisa assim. O pai é aquele que trabalha, a mãe fica com a criança, manda para a escola, briga com o menino, tem um horário, não sei o quê. Aí aparece o pai sábado, pega a criança, shopping, parque, viagem, a bruxa e o pai que é o herói, né? Exatamente. Por aí mesmo. Quer dizer, esse modelo de guarda acabou sendo alterado, né? Assim, não é essa guarda, é a mãe e o pai faz a visita, é a mãe e o pai faz a visita. Porque, ultimamente, a gente tem discutido muito também a guarda compartilhada, que é assim, uma modalidade de guarda, e eu quero até falar também um pouco da guarda alternada, e aí tá, né? Acho que temos assim, as mais variadas opiniões sobre a guarda alternada, mas é interessante para as pessoas que nos acompanham, porque isso é do dia a dia. Assim. Quem não tem um caso na família, o próprio, ou um irmão, enfim, um vizinho, que você tem que lidar com aquilo, etc. Mas assim, deixa de ser só unilateral, né, doutor? Por causa dessa evolução... Desculpa, essa assim, a mãe que fica com a criança e o pai provê, né? Acabou essa figura, né? Daquela família patriarcal, que era a ideia de que a mãe é para cuidar dos filhos e o pai é para prover o lar. E em função dessa mudança é que surgiu os conceitos. Foi necessário de introduzir, embora eu particularmente acho que não precisaríamos de uma lei para dizer isso, mas acabou sendo introduzida no Brasil relativamente recente, uma lei para dizer que a guarda preferencialmente deve ser compartilhada, para dizer às pessoas, é preciso que pai e mãe participem da vida dos filhos. E a lei surgiu justamente de um anseio de pais que queriam participar mais, eles estavam se sentindo, vamos dizer, preteridos, né, excluídos dessa possibilidade de participação, pela ideia que se carregou culturalmente de dizer que a mulher que era responsável por esse cuidado com os filhos, e os pais queriam mudar esse quadro e eles começaram a reivindicar uma maior participação na vida dos filhos. Foi aí que surgiu a Lei da Guarda Compartilhada. E essa Lei da Guarda Compartilhada fez com que nós mudássemos a nossa prática dentro do direito, para que pudesse então passar a definir isso de uma maneira mais equilibrada, pelo menos. Falando aqui sobre a lei sobre guarda compartilhada, e o doutor Cleito comentava que assim, acha que era até desnecessário, né? Por que, doutor? Aquele conceito inicial que eu falei sobre poder familiar e guarda, sim. No Brasil, o divórcio ele não muda o poder familiar. O que muda é a guarda, o poder familiar ele continua existindo. E o que diz que o pai deve participar igualmente na vida do filho, pai e a mãe devem participar igualmente na vida do filho, não é simplesmente a guarda, é o poder familiar. Mas esse anseio dos pais que nós estávamos falando de participar mais da vida dos filhos fez com que criasse uma lei para dizer, olha, vamos dar preferência a esse modelo de compartilhamento para que os dois possam participar. Então, surgiu a lei de guarda compartilhada para dizer aos pais, a ambos, né, ao pai e à mãe, da necessidade de ambos participarem da vida do filho, para evitar de que a mãe tenha o poder absoluto sobre a vida do filho e que o pai não possa decidir. Mas não é a guarda que dá isso. Por isso que eu digo que não precisava disso na lei brasileira, porque é o poder familiar que dá isso, e o poder familiar ele não muda com o divórcio dos pais. Mas como agora eu tenho uma lei de guarda compartilhada,
Eu estava até brincando, né? Me deram um limão, eu prefiro fazer uma limonada com ele. Porque, na realidade, o conceito, para mim, facilita muito na hora que a gente vai tentar as conciliações com o casal. Exatamente. Para dizer à mulher, olha, você não tem poder absoluto do filho só porque você vai ter a guarda unilateral. Ou para dizer ao pai, olha, a guarda é da mãe, mas você tem obrigação de participar da vida do filho também. Agora, eu quero ouvir aqui um pouco a Andréia sobre o aspecto assim, da psicologia, mas antes, assim, o que é especificamente a guarda compartilhada? Porque hoje se discute a guarda alternada, que não está escrito em lugar nenhum, né, mas está se praticando. Efetivamente, o que distingue guarda unilateral da guarda compartilhada? O conceito da guarda unilateral é que a criança ficaria sob a guarda de um, absoluta de um, e ficaria subtendido de que essa guarda daria a ele um poder absoluto de decidir, o que teoricamente não é verdade. Mas com o conceito de guarda unilateral, a guarda é da mãe ou é do pai. Sim. E a criança ficaria, vamos dizer, exclusivamente sobre essa vigilância, porque guarda é vigilância. Mas se você pensar bem, no momento que a criança vai conviver com o outro, está morando com a mãe, vai conviver com o pai, naquele momento que ele está convivendo com o pai, ele está sob a guarda do pai, porque é convivência e vigilância. Mas ele retorna para a residência da casa da mãe e a mãe continua exercendo a guarda. O que veio o conceito da guarda compartilhada? Para dizer que os pais devem compartilhar todas as decisões da vida do filho. As questões da educação, as questões de saúde, aquilo que é melhor para a vida do filho. Você, no início do bloco, falou, né, do conceito do Estatuto da Criança e do Adolescente, que é a doutrina da proteção integral, para dizer nós devemos dotar essas crianças, a criança e o adolescente que está em desenvolvimento, de tudo aquilo que é necessário para que ele possa crescer com todo o desenvolvimento tranquilo, saudável, né, da melhor maneira possível. E com a ampla participação do pai e da mãe. Então, o conceito de guarda compartilhada que foi introduzido no Código Civil recentemente é simplesmente para alertar aos pais, tanto à mãe quanto ao pai. Olha, mãe, você pode ter até a guarda, mas o pai tem que participar da vida do filho. Por exemplo, educação. Qual que é o melhor colégio, discutir qual que é o colégio, exato, e não mais um só decide qual escola que a criança vai, exato, estudar, ou, sei lá, na área de educação, na área de lazer. Eu acho que para além de dividir dias, porque a grande discussão na internet, quando eu conto para as pessoas sobre a guarda compartilhada mas como faz um dia na casa de um dia na casa... Para além de divisão de dias, é uma divisão de responsabilidade, de afeto, de participação, né? A criança entender que ela tem duas pessoas que estão preocupadas com o desenvolvimento dela, como você fez uma brincadeira no início do programa, né? Existe ex-marido, ex-sogra, mas não existe ex-filho. E realmente o dia a dia de uma criança, ele é um dia a dia difícil, é pesado para um adulto, né? Tomar todas as decisões, pensar na melhor proteção. E aí eu volto lá no Estatuto da Criança e do Adolescente, nada melhor do que a convivência familiar e comunitária para o desenvolvimento dessas crianças. Então, penso, doutor, que a gente tem que parar de ficar discutindo sobre dias e horários e pensar mais no compartilhamento do dia a dia dessa criança, na tomada de decisão. Não, até porque senão fica pesado para um só, né? Sim. Assim, por exemplo, a criança, por exemplo, fica com a mãe ou com o pai a semana toda, quer dizer, essa pessoa... ela deixa, de uma certa forma, de ter vida pessoal, porque ela compartilhava isso com o marido ou com a esposa. De repente, ela sozinha, quer dizer, é pesado para um só, né? Decisões, acompanhamento, etc. É o acompanhamento mesmo da proteção integral para o desenvolvimento, né? Para que aquela criança tenha acesso às políticas públicas, que tenha acesso a uma qualidade de vida e realmente para um só. A gente sabe que muitas pessoas deram conta durante muitos anos, mas não é justo com as duas partes, e especialmente a criança, que para mim é o grande centro. Mas deu conta, assim, precisamos ver que aí se deu conta, né? Porque eu ia te perguntar, até como professora de psicologia, etc., por exemplo, e para a criança, né? É bom para ela que ela esteja assim... o pai cuida disso e a mãe cuida daquilo, quer dizer, para a criança é bom essa compartimentação, ou é melhor para a criança saber, os dois cuidam de mim em todas as áreas da minha vida? Esse Como tema é que você vê isso? Então, esse tema é um tema que precisa ser olhado com vários olhares interdisciplinares, né? Ele não é um tema do direito, ele não é um tema só da psicologia, ele é um tema que envolve serviço social, que envolve a escola, a educação, e muitas vezes a gente fica muito legalista ali que está na lei e esquece que a gente precisa pensar na melhor estratégia que vai funcionar, porque cada casa funciona de uma forma. O
que eu vejo do ponto de vista da psicologia para o desenvolvimento social, para o desenvolvimento afetivo, cognitivo, é que a criança precisa se sentir segura. E quando ela sente essa segurança na tomada de decisão, que ela tem a presença do pai e da mãe, eu ouso dizer, doutora, eu não tenho pesquisas, eu até andei buscando sobre isso, que a gente tende a diminuir a alienação parental quando os dois estão ali na decisão e na discussão. Esse vespiro eu quero deixar para daqui a pouco, Andréia, da alienação parental. Mas, de fato, não é fácil o dia a dia, né? Assim, nós temos que, adultos, abrir mão de muitas coisas. A gente precisa abrir mão do nosso ego ferido, porque muitas vezes esse relacionamento chegou ao fim. Todo relacionamento que chega ao fim não é fácil. Mas a gente tem no centro o interesse da criança para o desenvolvimento dela. E aí, muitas vezes, esses pais, eles têm outras famílias, eles formam outras famílias, e a gente precisa de entender que essas outras famílias também estão envolvidas no processo de decisão, na festa de aniversário, quando chega no Natal, no Ano Novo. Influencia a vida da criança em todo aspecto. Sim, completamente, completamente. Doutor, quando chega ao seu gabinete, assim, muitos problemas com guarda, por exemplo, define-se a guarda no final de um processo de divórcio. Voltam os casos ao gabinete, porque os casos de guarda estão complicados, porque daí 2 anos, 3 anos precisa ter uma revisão, porque os pais criaram outras famílias e outros relacionamentos, isso acaba criando muito problema para a vida da criança. E aí também eu quero ver a opinião da professora Andréia, assim, com reflexo para a criança, que altera o comportamento. Tem muito vai e vem na guarda depois que é deferida inicialmente? Via de regra, É bom mesmo? até que o público fique sabendo que quando o pai e a mãe conseguem construir isso, eu acho que depois a doutora Andréia vai ter a possibilidade de narrar a experiência própria, quando eles conseguem construir isso, a certeza de que isso possa ser duradouro e efetivo é maior. Agora, se eles ficarem numa disputa de poder, porque o processo é uma disputa de poder, se eles ficarem nessa disputa de poder esperando que o juiz dê a decisão por eles, no lugar deles construírem eles próprios, eles voltam. Eu me lembro de um acordo em que nós ficamos construindo durante 1h30, numa sessão de conciliação, nós ficamos construindo como é que seria a convivência do pai com a filha. A criança morando com a mãe e o pai ia conviver com a filha. Nós ficamos 1h30 convivendo, discutindo essa convivência. 1 semana depois, eles já estavam voltando com outro processo para modificar isso. 1 semana depois. E aí a gente vê que, dependendo da situação, se eles não estiverem preparados para isso, não tiverem desenvolvido algo que seja importante, que vai valer para depois do processo, e é importante que eles percebam isso, porque o processo vai passar. O juiz vai passar, o advogado vai passar, o promotor vai passar, mas a vida deles continuará sendo a vida deles. Se eles não trabalharem algo para construir isso para depois do processo, certamente eles voltarão. Então, quando você atribui ao juiz a responsabilidade de decidir a vida deles, certamente você vai ter uma dificuldade lá na frente. Eles vão voltar porque eles não ficaram satisfeitos com aquela decisão. Então, o ideal, quando a gente trabalha em varas de família, hoje que eu trabalho no Centro Judiciário de Solução de Conflitos, apresentando para os casais ferramentas para que eles possam construir isso, a gente tem uma efetividade melhor, maior, para que isso possa dar certo. Agora, atribuir uma decisão ao juiz e essa decisão ser imposta de cima para baixo, porque a decisão do juiz é imposta, é de cima para baixo mesmo, eles são obrigados a cumprir. É o Estado, né? É o Estado, né? Não é a figura do juiz, mas é a figura do Estado se impondo ali num conflito em que eles não conseguiram chegar àquela solução. Se essa decisão é imposta de cima para baixo, eu tenho visto que, na maioria das vezes, eles voltam. Agora, professora, você estava falando aí da questão da interdisciplinariedade nesses casos, por exemplo. Aqui, a gente está fechando aqui, mas a gente continua, se for o caso, a conversa uma experiência aí, já é uma experiência minha profissional, assim, de quando esses 2 processos não andam juntos, Exato. fecha-se o judicial e o processo dos relacionamentos continua. Ou seja, se não resolve-se emocionalmente, com o apoio de um profissional da área de psicologia, é muito isso também, né? Esse vai e vem. Perfeito o que o Dr. Cleito falou, assim, quando alguém toma a decisão por nós, raramente vai dar certo. Né? Tende a dar errado, porque a decisão precisa partir da gente. Né? E esse casal precisa estar muito seguro em termos individuais, quanto enquanto casal. Mas isso não é comum. Não é. Ou seja, não isso é difícil, né? Porque os relacionamentos normalmente não terminam bem. E aí onde que a gente vai
ver essa relação que não termina bem no reflexo da relação com as crianças. De fato, o processo termina lá dentro, mas o processo, o conflito não. E o processo precisa de ser trabalhado fora, com terapia, com psicoterapia. Não, você quer ver se continua no consultório do terapeuta ou do profissional, continua no escritório do advogado. Verdade. Porque mesmo que o processo encerra, antes de voltar, às vezes, doutor Cleiton, ao juiz, aqui o escritório continua assim, sendo um consultório. Verdade. Você tem que ouvir, etc., e falar como é que foi, não concorda, mas já está definido, aí tem que ir para o psicólogo, porque aí extrapola completamente a área do direito. Exatamente. E aí, assim, o pior, né? As crianças. Isso. E, aliás, o pior, assim, da experiência, não sei se vocês vão concordar, mas muitas vezes as questões materiais têm influência nesse processo que não fecham. De guarda e, infelizmente, alimentos que têm uma implicação muito grande nisso, né? Mas eu quero continuar conversando sobre isso, eu quero falar sobre alienação parental, o que é isso, que reflete sobre isso. Guarda compartilhada e guarda alternada. O que é isso, doutor? Nós falamos no início, mas o que é isso? Porque eu quero ouvir a experiência aqui da professora Andréa. Ok. São dois conceitos que não se confundem. O conceito jurídico que nós temos no Código Civil hoje é o da guarda compartilhada. Essa guarda compartilhada, ela implica em participação equivalente dos pais, da mãe e do pai na vida do filho. Assunção de obrigações idênticas para que os dois possam ter as responsabilidades que já é decorrente do poder familiar, mas assumirem essas responsabilidades na criação do filho. Isso é compartilhamento de decisões, compartilhamento de situações que envolvam os interesses do menor para que a criança possa estar assim amparada, tanto pelo pai como pela mãe. Só que no conceito de guarda compartilhada vem uma confusão na cabeça das pessoas, entendendo que o compartilhamento é alternância de residência. É como se fosse a guarda compartilhada, a criança fica uma semana na minha casa, uma semana na sua casa. E não é isso. Aliás, a psicologia, depois a doutora pode falar melhor, a psicologia não recomenda e o direito não autoriza. Isso não tem previsão legal, né? Não tem previsão legal. Então, quando o casal busca, querendo falar sobre guarda compartilhada, não é alternância de residência, né? A criança vai estar hora na casa da mãe, hora na casa do pai, é perfeitamente aceitável. Isso. O que nós não podemos permitir é que a criança fique nesse jogo. 2 dias na casa da mãe, 2 dias na casa do pai. 2 dias na casa da mãe, 2 dias na casa do pai. Final de semana aqui, final de semana colar. Que é o que seria a guarda alternada. Que seria, né? Na cabeça das pessoas seria essa alternância. Na verdade, o compartilhamento existe, mas alterna-se a residência, né? Que a guarda alternada, eu tenho a guarda durante uma semana, a mãe tem a guarda durante uma semana. Mas no compartilhamento, eles também introduzem esse dado, que é a alternância de residência. Essa nós precisamos tomar muito cuidado, porque ela pode dar certo em algumas circunstâncias, mas via de regra, a minha preocupação é muito grande. Eu hoje estou na coordenação do Centro Judiciário de Solução de Conflitos. Eu normalmente ajudo as partes a costurar esse tipo de acordo e toda vez que o casal pretende fazer essa alternância de residência, nós somos obrigados a alertá-lo. Olha, será que isso realmente é melhor para a criança ou é melhor para os pais? É mais conveniente para a criança ou mais conveniente para os pais? Imagina se você tiver de mudar de residência a cada 2 dias. Ou a cada semana, né? Ou a cada semana. Você pega a sua trouxa, muda de residência, semana que vem eu moro lá, semana que vem eu moro aqui. Veja você, pai, mãe, se isso para a sua criança é bom. Se for bom para você, é bom para a sua criança, mas se não for bom para você, não é bom para a sua criança. E como que o senhor tem visto isso lá no seu dia a dia? Tem havido uma incidência grande e também, assim, isso, estou vendo aí a sua opinião, mas assim, na prática, isso tem acontecido e tem dado certo ou não? Eu sempre avalio caso a caso. Tem acontecido em grande escala, tem aumentado bastante, mas toda vez que chega um acordo de guarda, eu disse que é importante que o casal faça esse acordo para valer entre eles. Mas toda vez que esse acordo eles fazem essa alternância de residência, eles põem a guarda compartilhada, mas a alternância de residência, isso me chama a atenção, porque isso pode gerar algum tipo de consequência para a criança. E do ponto de vista psicológico, quem pode dizer melhor para nós é a doutora Andréa, porque a psicologia fala que realmente a criança precisa ter alguma referência de lar. Ela não pode ter essa insegurança de estar hora aqui, hora ali, ela precisa de ter uma disciplina, ela precisa de ter uma estabilidade.
E se essa alternância de residência gerar essa instabilidade, nós vamos chamar a atenção do casal e provavelmente não vamos homologar o acordo, para que eles possam refazer esse acerto e dentro desse acerto eles possam encontrar uma saída que é boa, principalmente para a criança, não para os pais, principalmente para a criança. Agora, só antes de ouvir a professora Andréia, isso é lá no Sejusc. Sejusc. Não chegou num bom termo, aí judicializa-se e vai para o processo normal de discutir a guarda. Exatamente. Onde vai ser discutida a guarda. Exatamente. Se já tiver o processo, devolvo para o juiz do processo decidir. Se não tiver o processo, inicia-se o processo para que o juiz, então, possa dar a regra, que é a regra padrão que a gente normalmente trabalha. Guarda compartilhada, sim, residência na casa de um, e a gente vai fixar períodos de convivência, mas períodos de convivência que não atrapalhem a rotina da criança. Às vezes, assim, o direito de visita, por exemplo, quinzenal, semanal, mas alterna também assim, pega na escola, pega no final do expediente, que aí convive um pouco mais, mas sem estar mudando de casa, né? Eu queria até contar um caso rapidinho de um fato que era antes da lei de guarda compartilhada, que eu sempre uso quando eu falo sobre o assunto. Um amigo meu que separou-se da mãe do filho dele justamente no final, o final da relação deles foi quando ela engravidou. Ela engravidou, eles moravam no mesmo bairro, perto, e aí eles resolveram não prosseguir com a relação, mas vamos criar a criança. A menina nasceu, em determinado momento da vida, a criança já estava indo para a escola, a dinâmica deles era a seguinte, a criança mora com a mãe trabalha de 2 às 10, o pai trabalha de 8 às 5. De manhã, a criança está com a mãe em casa. O pai sai para trabalhar, vem para almoçar, passa na casa da mãe, pega a criança e leva na escola. A mãe vai trabalhar. O pai sai do trabalho, pega a criança na escola, fica com a criança até a hora que a mãe chega. Quando a mãe chega, ele entrega a mãe para a criança vai dormir na casa da mãe. E eles fazem essa dinâmica muito bem, sem interferência do judiciário. Eles fizeram essa dinâmica. Hoje essa criança já está com uns 18 anos ou mais. Mas eles criaram essa dinâmica e é uma dinâmica de compartilhamento. A criança mora com a mãe e o pai auxilia. Pega e leva para a escola, pega na escola, fica com ele até a mãe chegar, devolve para a mãe. E final de semana ele passa a hora com a mãe, a hora com o pai. Olha que maravilha. Com um diálogo perfeito entre eles. E ele ainda pagava a pensão sem ter que precisar de colocar na justiça qualquer coisa. Judicializar isso. Isso é compartilhamento. E aí, professora, a senhora também tem uma experiência isso, assim, eu ia positiva, reforçar né? exatamente, né? Mais uma vez, a guarda compartilhada não é sinônimo de dividir dias da semana, dividir dias do mês. E, de fato, a psicologia, as crianças, elas precisam de ter uma segurança, precisa de criar aquele espaço como o dela. E aí, ela ter a casa na residência fixa, seja na casa da mãe ou no pai, é fundamental. Mas não impede de que essa dinâmica familiar do dia a dia, buscando a escola, no final de semana está com um, vai com o outro, ela aconteça, né? Então, minha filha pega a mochila dela na maior tranquilidade e hoje eu vou dormir com meu pai. E vai dormir com o pai dela no outro dia de manhã, o pai me entrega. Muitas vezes, né, a gente brinca muito, que dia que você vai me devolver, que dia que você vai me entregar, como se fosse um pacote, mas essa dinâmica do dia a dia, me entrega, me devolve, tem um bom sentido de que é natural, ela sabe a referência dela, né? Já são quase 5 anos. Desculpa, professor, só para fazer um adendo na sua fala, é porque outro dia, não é segredo, que ela colocou nas redes sociais. Foi. Ela contou nas redes sociais a experiência dela, que a filha ficou com o pai durante 10 dias, isso. E ela contou assim, olha, estou aqui me contorcendo de saudade, queria que ela estivesse aqui, mas eu sei que é importante que ela fique com o pai durante esse período. Então, é uma experiência muito... vou voltar a dizer, é uma referência, eu adulto preciso ir buscar psicoterapia para lidar com isso. Para ela e para o próprio pai, eu ainda escrevo isso no meu texto, doutora, assim, que para o pai também é importante ter essa convivência e estar no dia a dia da filha. E esse compartilhamento, né, essa dinâmica familiar, que agora envolve uma segunda casa e um terceiro, não significa que ela vai todo dia, um dia mora aqui, outro ali, mas nessa dinâmica de que ela compreende que a casa dela é comigo, nesse momento, e que ela vai para a casa do pai para passear, para resolver, para viajar. E isso eu vejo que traz, de uma forma natural para ela. No meu caso, né, traz uma menina segura, uma menina mais compreensiva diante das situações da vida, que lida muito bem com imprevistos, que lida muito bem com dinâmicas diferentes, apesar da rotina ser importante, apesar de ter
fixado, né, a importância dela ter o espaço dela, o lar dela. Aqui, nós estamos caminhando aqui para o finalzinho, mas um ponto importante é a alienação parental. Que eu acho que esse entendimento, aliás, esse entendimento aí entre pai, mãe, etc., acho que previne, inclusive, o problema Exato. da alienação parental. E eu queria começar aqui, assim, de uma forma bem objetiva, perguntando ao doutor Cleiton, depois aqui ouvindo a professora Andréia, o que é alienação parental, doutor? Quando não existe essa combinação boa entre pai e mãe, quando a mãe, por exemplo, quer ser maior do que o pai, quer ser mais presente na vida do filho, ela tenta de alguma forma anular o pai da vida do filho, da filha, e aí ocorre a alienação parental. É quando um genitor fica tentando apagar a figura do outro genitor. Então, inventa situações, né? Ela, por exemplo... Fica criando mas exatamente. reputação para o pai, Vamos usar exemplo da doutora Andréia, né? Ela sabe, foi doloroso ficar 10 dias longe da filha, mas sabia da importância. Mas se é uma mãe que não entende isso, ela vai impedir essa convivência do pai com a filha. E aí surge a alienação parental. E a criança começa talvez a adotar algumas posturas. Então, por exemplo, se é a mãe que está tentando anular o pai, a criança se alia à mãe, mesmo sabendo que ela tem um pai. E essas questões de alienação parental são às vezes fala mal, né, fala do mal, outro. briga na frente da criança, fala mal um do outro, manda recado, né? Que é Começa a criar uma série de dificuldades, porque a criança, e o maior problema que a gente vê nessas questões é o conflito que existe entre o casal. E se a criança existe no meio desse conflito, para ela é muito doloroso. Então, a maior dificuldade num divórcio, num término de relação, é quando existe esse conflito intenso entre os pais e que a criança fica no meio desse conflito. E aí, professora, como é que é isso? Eu acho que Gabi, um programa só para a gente discutir alienação parental, né, James? Porque que dá muito problema no dia a dia em processo, né? E que a gente vê impactos no adulto fruto desse processo de alienação parental. A gente ouve muitos adultos dizendo, eu era anulada, eu não era enxergada nesse meio. Eu me sentia um boneco sendo jogado para lá e para cá. E somos seres sociais, a gente tem necessidade da relação com o outro, a gente quer o tempo todo ter o poder, nós precisamos trabalhar isso enquanto seres humanos. E no momento da alienação parental, isso vem à tona. O poder, o lugar do papel do homem, da mulher, o lugar do papel de mãe e de pai, que são papéis sociais que a gente vai assumindo diante dessa sociedade. E no final é a criança que fica invisível mesmo nesse momento, nesse lugar. Então vamos voltar outra hora para falar de alienação parental? Com certeza. Será um prazer. Gente, nós estamos chegando aqui no final do nosso programa e assim, espero que a gente possa ter auxiliado pais aí, né, familiares em geral, profissionais da área, psicologia, direito e serviço social muitas vezes. Eu acho que até nas políticas sociais, assim, nos equipamentos que até recebe criança e tal. Espero que a gente também tenha essa Queria deixar até um recado para as pessoas. Pois né? não, doutor. Eu hoje estou coordenando o Centro Judiciário de Solução de Conflitos, funciona lá na Avenida Francisco Sá, no Gutierrez, e nós temos várias ferramentas para auxiliar os casais que estão nesse tipo de conflito. Uma das ferramentas que é muito boa é a oficina de pais, oficina de parentalidade, ela é incentivada hoje pelo CNJ e essa oficina ela funciona mensalmente. A gente reúne pais e mães em oficinas, né, que duram, hoje nós estamos fazendo virtual, mas elas duram em torno de 4 horas e nessa oficina a gente trabalha todas essas questões, conceito de guarda, alienação parental, o que os pais podem fazer para não envolver o filho nesse conflito. Que bacana. Então, Legal. quem tiver interesse, né, é só mandar um e-mail lá para o Sejusc, sejuscbh.mediação, sem o cedilha e sem o tio, @tjmg.jus.br. Que legal. E se tiver alguma dúvida aí do endereço, não você memorizar o e-mail, talvez se procurar o fórum, consegue a informação, né? No fórum tem Fórum informação, Belo mas no Sejusc também, lá na Avenida Francisco Sá, 1409, no Gutierrez. Ok. Doutor, obrigado. Foi uma alegria ter agradeço. vocês aqui, com essa conversa boa. Obrigado, professora. Obrigada, James, pelo convite. Prazer estar aqui. Espero que a gente volte para falar de alienação parental, né? Estaremos presentes. Obrigado, gente. E nós encerramos aqui o nosso programa e aguardamos você no nosso próximo Advocacy.